Foi um dia bem corrido, né? Essa semana inteira eu fiquei, faz 15 dias que eu fiquei na base, mas hoje, quando tinha essa pregação, meu patrão mandou lá para Sorocaba. E eu falava pro Almir que talvez eu me atrasaria. E eu falava com o irmão agora há pouco, que é o meu intercessor, o meu formador, um amigo, um irmão, um amigo que chora com os que choram, que sorri com os que sorri. E eu vi os carros parados e eu clamava para Deus, Deus, tira esses carros da minha frente, que a previsão para mim chegar em São José era 7h30 da noite, 7h20. Mas graças a Deus eu estou aqui, né? Para honra e glória do Senhor, não para mim, que a glória é sempre dele, eu não tenho glória nenhuma, né? Eu até ouvi esses dias uma frase de São Francisco, né? Por não encontrar ninguém pior que eu, foi que eu comecei a seguir a Deus, né? E essa é uma grande verdade. Por eu ser um pequeno, fraco, pecador, como vamos pregar nessa noite, né? Um grande pecador. Alguns eu conheço de infância, né? O irmão aqui a gente, né, conhece há muitos anos e é uma satisfação imensa ver ele assim na caminhada. Já se vimos em algumas, né, no Magnífica e as coisas. Tem a irmã que a gente já pregou ali, o irmão também, né? A irmãzinha ali também. É uma satisfação imensa estar aqui no grupo de oração e ver pessoas maduras ainda buscando a Cristo, né? Porque eu sou resposta de oração de uma mãe que orou até a minha conversão. Eu vivia numa vida totalmente, né, desregrada e Jesus me alcançou. Amém. Vamos pegar a palavra que está em Marcos 7, começa no versículo 20, de 20 a 30. Marcos não foi um discípulo, né, de Jesus, né? Ele foi um discípulo de Pedro. Essa carta aqui, alguns teólogos eles vêm dizer que essa carta foi escrita por Pedro, mas traduzida pelo apóstolo Marcos. Mas foi Marcos que escreveu essa mensagem, né? Ele era muito próximo de Pedro e de Paulo. Aí por um período ele ficou um pouco distante de Paulo e ele volta lá mais para o final, lá em Colossenses 4:10, ele volta e eles começam a caminhar junto novamente, por causa que ele era primo de Barnabé. Então, assim como Lucas também, né, não era discípulo de Cristo, mas era um discípulo de Paulo. E ele foi e traduziu toda a palavra através das Escrituras. Amém? Amém. A mensagem do tema é: o pecado nos afasta de Deus, e realmente afasta. E aqui no versículo 20, vem nos dizer que ele diz: o que sai do homem é isso que torna impuro. Com efeito, de dentro do coração do homem que saem as intenções malignas, prostituições, roubo, assassinatos, adultério, ambições desmedidas, maldades, malícias, devassidão, inveja, deformação, arrogância, insensatez, todas as coisas más saem de dentro do homem e o torna impuro. E aí no versículo 24 fala: saindo dali, foi para o território de Tiro, entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse mas não conseguiu permanecer oculto. Pois logo em seguida, uma mulher cuja a filha tinha um espírito impuro, ouviu falar dele, veio, atirou-se aos seus pés. A mulher era grega, cirofenícia, de nascimento, lhe rogava que expulsasse o demônio para fora da sua filha. Ele deixar que o primeiro os filhos sacie, porque não é bom tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Mas ela respondeu e disse-lhe: em verdade, Senhor,
Mas é verdade, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. Ela come e deixa, comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Ele disse, pelo que disse, vai, o demônio saiu da sua filha. Ela voltou para casa e encontrou a criança atirada sobre a cama e o demônio tinha ido embora. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. No primeiro tópico aqui, né, do 20 ao 23, né, vem falar que o que sai de nós, né? Pode ver que o diabo, ele não vem fazer nada em nós ele não vem oferecer nada para nós, né? As pessoas que, como disse aqui, né, as pessoas que têm problema com a sexualidade, ele não vai lançar um carro novo para essa pessoa, porque o problema dela é a sexualidade. O homem vai trazer, né, uma mulher bonita, porque já está dentro do homem toda a maldade. Naquela época as pessoas, né, fantasiavam por causa do porco, não come o porco, que é impuro, que isso aqui. Aí Deus, o próprio Jesus fala, não é nada disso não é a comida que você come, não é nada que você faça, que você pegue, jogue, introduza dentro de você. Mas sim, Jesus vem falar que é do nosso caráter. A comida, ela não tem capacidade de mudar o nosso caráter. Mas o caráter é algo que está dentro de nós. E tem muitas coisas que, né, o pecado, a vida do roubo, a vida, né, a inveja, as maldades que o mundo hoje a gente tem enfrentado, que tem nos afastado de Deus e tem se tornado grandes pecados na nossa vida. Às vezes a gente acha, hoje o mundo está tão banalizado que as pessoas acham que, esse daí é um pecadinho, né? Banaliza o pecado e deixa passar. Mas eu quero dizer para você com grande certeza na vida, o que derruba uma edificação não é um buraco. Ela começa de uma brecha que a gente deixa, vai tendo a infiltração, vai acabando a estrutura, vai quebrando os ferros vão apodrecendo, daqui a pouco a casa está de ponta para cima, a casa caiu, acabou o solo, acabou a fundação, acabou tudo. Mas quando realmente nós estamos firmes na rocha, que as brechas estão fechadas, que a gente não dá espaço para o pecado, aí o pecado, o Satanás não tem vez contra a gente. Muitas das vezes a gente, né, de forma como pai, mãe, muitas das vezes a gente introduz o pecado dentro da nossa casa. Eu tenho 2 filhas, e uma filha foi concebida numa época bem distante, onde ela viu tantas coisas ruins, né? Onde eu tinha uma vida de criminalidade, uma vida de sexualidade sagrada. Mas a minha outra filha, e ela não falava tanto assim de Deus. Mas hoje a minha filha, que tem 3 anos, ela fala assim, estava doendo, mas fui curado, Jesus curou. Eu nunca ouvi falar da minha outra filha por causa que eu deixava essas brechas vazando e o pecado tomava conta da minha filha. E aí o que acontece? Hoje, depois de alguns anos, né, que eu tenho caminhado e tenho renunciado ao pecado, eu tenho trago Jesus para dentro da minha casa e feito ela entender. Mas muitas coisas ela ainda vai ter que compreender, porque é uma confusão mental na mente dela, porque anteriormente eu vivi uma vida errada, agora eu vivo uma vida em Cristo, mas para ela o que acontece? É o que o mundo tem vivido. Muitas das vezes ela vai querer o quê? O pecado é bom ou é ruim? O pecado é uma delícia. A gente vai, fleta com o pecado, faz tudo. As consequências do que o pecado nos traz que não é bom. Porque diante de ti está as bênçãos e a maldição. Então você vai escolher. Se você quer viver numa vida com Deus, com as bênçãos, você vai querer fletar com o diabo e viver as maldições depois, as consequências do seu pecado. E eu algumas vezes já preguei e as pessoas já ouviram falar de tamanha devassidão que eu vivia, e muitas coisas que eu vivi há 10, 20 anos atrás, eu ainda estou pagando. Não é por causa que... eu sempre cito essa passagem, Salmo 51. Davi estava pensando que estava falando de qualquer outro rei, mas quando o Natan fala para ele, esse és tu, Davi. Mas ele já tinha desejado a sentença para ele mesmo, ele falou que morra até a 4ª geração. E aí, muitas das vezes, pai, mãe, a gente introduz tantas maldições nos nossos filhos, tantos pecados que a gente, né, de forma...
Quando você crescer, você vai ver. O pai trabalhou e agora você vai ver como o seu serviço vai ser ruim. A gente introduz tantas coisas dos nossos filhos, causa tantos traumas neles, causa tantos pecados neles, que você vai ver, quando você fazer isso, quando você tiver seu filho, você vai ver. Ah, seu filho morrer. A gente introduz tantas maldições nos nossos filhos assim, nas pessoas, de forma inconsciente. A gente não sabe nem que está introduzindo, a gente está pecando e levando a pessoa a pecar, porque ela já tem na mente dela que é isso. E aí Jesus entra numa casa, tem uma mulher lá, querendo, né, buscar a salvação lá para a filha dela, né, tirar o demônio. Mas antes do pecado, São Francisco de Sales, ele vem nos dizer que o pecado é o abandono da amizade com Deus. Santo Agostinho vem nos dizer que o pecado é o amor de si mesmo até o desprezo de Deus. E é verdade. Quando a gente vai pecando, e quando a gente se vê que não tem mais saída, aí a gente vai para a igreja, a gente jejua. Quantas pessoas agora que não vivem nem a religião hoje, mas estão acordando 4 horas da manhã, estão orando Frei Gilson, estão lá com o rosário na mão, e posta, né? Os irmãos agora estão no posto dos Frei Gilson, né? Não sei o que, 4 horas da manhã. Às vezes tira uma foto lá do posto do Frei Gilson, volta a dormir, mas está lá, estou firme, estou na fé. Aí acabou tudo isso, acabou. Eles nunca mais esquece que tem rosário, esquece que tem isso, tem aquilo. Não vai mais na igreja. Tem pessoas que só vai essa época do ano na igreja. Aí depois nunca mais volta, ou no Natal. Por causa que, né, a igreja fala que tem que pelo menos confessar uma vez ao ano. Ele confessa agora, né, confissão comunitária, o padre nem olha na cadeira. Senhor, nossa senhora, libertou. E ele não volta mais para a igreja. Aí vive a vida do jeito que quiser. E vem falar de uma mulher que ela é de Tiro, de Sidom. Sidom era uma cidade onde era uma cidade portuária, onde tinha muita riqueza, muito comércio, e as pessoas eram incrédulas. Elas não confiavam em Deus, elas não acreditavam em Deus, ao contrário de vocês. Cada uma, né, busca a fé de uma... Se vocês vieram aqui nessa noite, é que vocês vieram atrás de um Deus verdadeiro, buscar uma salvação, assim como aquela mulher. Muitas das vezes a gente... Eu falar para você, eu ouvi as pregações do Frank, eu achava muito dura, no começo da minha conversão, eu achava muito dura, e eu partilhei com ele, eu falei, irmão, eu achava sua pregação muito dura, mas porque eu estava cheio de pecado, e eu queria adequar o evangelho conforme a minha maneira, não tirar o pecado de mim, não, é por causa que, para que tudo isso? Mas ao decorrer que a gente vai, né, assim como essa mulher que deu o primeiro passo, se prostrou diante de Jesus e colocou a miséria dela lá, né, a miséria da filha dela, que estava vivendo aquilo lá, e ela nem tinha culpa. Jesus foi eu fui tendo um relacionamento com Deus, e Deus foi se relacionando comigo. De hoje mesmo, assim, eu falar para Deus, que eu chegue, a proporção do GPS era que eu chegasse em cima da hora, que eu larguei, graças a Deus, Deus preparou tudo. Eu tava na base, eu ia para Sorocaba sozinho. Olhei para o menino e falei, vamos para Sorocaba comigo? Ele nem podia sair. Ele falou com a minha chefe, eu vou para Sorocaba com o Vandes, posso? Ela falou, pode. E aí ele me largou em casa, pegou a viatura, veio, e agora eu vim há pouco bater o ponto por causa que para mim trocar de roupa. E aí Deus prepara tudo. Numa simples oração, numa simples intimidade com Deus, Deus prepara tudo. E essa mulher, ela chega lá e fala para Deus, né, que ela... Vou aqui no texto aqui, viu? Deixa eu ver. Ela pede uma ajuda para Deus, né? Ela era grega, sirofenícia, rogava pela expulsar o demônio de sua filha. E Jesus trata ela como uma cachorra. Se chegar um sacerdote aqui hoje, né? Naquela época, Jesus chegar um sacerdote aqui, olhar para você e falar para você que você é uma cachorra, que você é um cachorro, que você é isso, você é aquilo. Tem muitos que não voltam para a igreja. Não voltam mais para a religião, por causa que... Mas Jesus foi duro com ela. Por quê? Aquele local vivia um paganismo. As pessoas não acreditavam em Deus. E ele chamou ela à conversão. Quando ele chama ela de cachorra, ele faz ela, tipo, refletir e ela se humilhar, ela se prostrar aos pés dele assim e falar assim, eu preciso.
na cruz, nós vamos chegar na Semana Santa, semana alfa da nossa história. Tinha dois presos com Jesus. Jesus não devia nada. Um só estava assim, você não é o filho de Deus? Que não sei o quê, tira nós daqui, meu, você não é o Deus. E os soldados lá gritando, passando a lança sobre ele, chicoteando. Eu lhe olhava assim, perdoa, eles não sabem o que fazem. Mas um ladrão que estava do outro lado, Dimas, ele olha para o lado, reconhece o senhorio de Jesus. E ele fala assim, ele não tem culpa nenhuma. Ele está sendo açoitado por mim, por você, porque ele já sabia de tudo. E aí ele fala assim, lembra de mim quando estiver no paraíso. Jesus, através de todo aquele flagelo, de toda aquela humilhação, né? de todos os nossos pecados, ele olha para aquele homem e fala assim, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Quando essa mulher ela identifica quem é Jesus, quando ela identifica que ele é o dono do milagre, que ele é capaz de fazer o milagre na vida dela, que ele é capaz de transformar a vida dela, ele olha para aquela mulher e ela fala assim que a cachorra que era ela ficava só esperando as migalhas, ela estava esperando só uma migalha. Como aquele homem fala, aquele centurião que fala, é só uma palavra sua, Senhor. É só uma palavra sua. Eu tenho um governo de soldados em minha mão. Se eu falar para eles, eles fazem. Se o Senhor falar para o seu pai, as coisas vão acontecer. Essa mulher fez a mesma coisa. Ela olhou e falou para Deus que ela queria só uma migalha do Senhor para a filha dela. Muitos aqui têm buscado a presença de Deus pelos seus filhos, pelas suas filhas, buscado pela sua família, buscado a conversão por muita coisa. Não é porque você está aqui por causa de você, que muitas das vezes a gente está numa reunião dessa, a gente acha que a gente já está salvo, que a gente já mudou de vida, que a transformação já chegou na nossa casa. Mas não, a transformação é cada dia, é cada hora, é cada segundo, porque a gente acorda 8 horas, 9 horas, a gente já perdeu a benção porque algo aconteceu e muitas das vezes a gente é chamado de cachorro, a gente já parte para cima, para ignorância, para discutir com as pessoas. Essa mulher não, ela não quis discussão com o Senhor, ela queria a bênção dela. E Jesus falou assim, pela tua palavra, vai, a sua filha está salva, ela está liberta. Lá em deixa eu buscar o texto aqui. Em Mateus 5,45, vem nos dizer que para que torneis filhos do vosso Pai Celestial, porque ele traz nascer o sol sobre os maus e os bons, e a chuva sobre os justos e injustos. Jesus nos ensina a amar e a agir com misericórdia, com essa passagem. E quando ele fala com essa mulher, ele quer agir com uma grande misericórdia da vida dela. Ele já sabia que aquela mulher, ela agiria desse jeito. Que muitas das vezes você agiu assim pelo seu filho. A minha mãe agiu assim comigo. Esse que vos fala, alguns sabem da minha história. A minha mãe orou para mim por quase 20 anos da minha vida, assim como Santa Mônica. Eu vivi uma vida errada, quando eu saí do Jardim Paulista, eu saí como sequestrador de banco, assaltante de caixa eletrônico, assassino, traficante, a sair de tudo, de toda essa miséria. Mas um dia, quando Jesus me alcançou através das orações da minha mãe, e também quando eu renunciei às maldades do meu coração. Essas pessoas aqui desse bairro, eu conhecia os grandes líderes aqui, eu conhecia parte deles. Eu vivi uma vida regressa, mas não vem em conta as maldades que eu fiz. Vem em conta que quando Jesus me pegou no cárcere e um pastor lá que não sabia nem ler e escrever lá, ele olhou para mim e falou assim para mim, o diabo quer acabar com sua família. E eu olhei assim e falei, falso profeta, né?
Fala para os cotovelos. Minha mulher chegou na mesma semana, no sábado, e falou todas as traições que eu vivi. Enquanto ela falava de vida, de dinheiro, você perdeu seu carro, você perdeu seus carros, você perdeu seu apartamento, não sei o quê. Tudo que era dinheiro, eu pouco me importava. Mas na hora que ela tocou no amor, aí eu senti. Ela falou, nunca mais você vai ver sua filha vai ver só na minha presença. E antes disso, ela tinha buscado um sacerdote para falar comigo. E o padre falou para ela, se ele falar a verdade, você vai lá e perdoa ele. Mas se ele mentir, esquece, ele não te ama. E eu falei a verdade e falei que ia reconquistar ela. Jesus tem reconquistado a minha vida, assim como essa mulher. Quando eu saí do cárcere, Jesus já estava habitando na minha casa. Jesus já estava lá. A minha menina, o diabo já tinha expulsado de lá. Mas não pense que acabou por aí. Muitas das vezes eu tenho buscado Jesus de todo o meu coração, de toda a minha alma, de todo o meu entendimento. Muitas das vezes a gente é criticado aqui dentro da denominação. Muitas coisas vão acontecer para te afastar da presença de Deus, para você não terminar esse seminário de vida. Que quando eu decidi por Cristo, meu apartamento pegou fogo. A minha filha foi abusada, meu apartamento pegou fogo. Fiquei desempregado, as coisas ficaram ruins. Aí quando as coisas começaram a estabilizar, um cunhado, que era um filho para mim, que eu cuidei dele desde pequeno, ele veio a falecer. Um vô, que eu não tive nada de vô, o vô da minha esposa faleceu. E por último, Deus permitiu. Quando eu estava no cárcere, eu roguei a Deus e falei para Deus que quando a minha mãe saísse dessa terra, que ela me visse convertido. E um dia, orando no cárcere, eu vi minha mãe morta lá no cárcere. Eu comecei a orar, e minha mãe veio me visitar no cárcere, eu falei para ela assim, mãe, a senhora passou por alguma coisa essa semana? Ela falou, parece que alguma coisa estava me matando. Eu perdi o fôlego. E eu orei para a senhora, para que a senhora saísse dessa. E quando passou um tempo, quando Deus é tão perfeito, que quando realmente eu estava convertido, pronto, pregando a palavra de Deus, Deus levou a minha mãe. Todos, né, que tiveram uma mãe, que tem um afeto de mãe, sabe qual é perder uma mãe. A mãe é a base de tudo, ela é a base da família. Quando acaba a mãe, acaba as reuniões de família, acaba tudo. Por causa que cada um vai para o seu lado, porque o que sustenta ali era aquela mãe. E aí, mas no velório da minha mãe, eu tive a confirmação que o combinado meu com Deus, ele cumpriu e eu cumpri a minha parte. Por causa que eu cheguei naquele cárcere, olhando para minha mãe, eu vi a minha mãe 2 meses antes, eu já tinha tido a visualização que minha mãe ia falecer. No dia que o vô da minha mulher faleceu, eu olhei para minha mãe, para minha esposa e falei, a próxima é minha mãe, Jesus já me falou. Ela falou, para com isso. Eu falei, minha mãe vai morrer. E do jeito que eu vi a minha mãe morta, por causa que Deus já estava me preparando, porque eu falei para ele que quando eu estivesse pronto, que eu tivesse convertido, ela poderia ir. E naquele velório, eu olhando para minha mãe, olhando para minha mãe do jeito que eu tinha visto ela, que Deus tinha me dado a visualização, chega a mãe de um afilhado meu e olha assim e fala assim, sua mãe, na sexta-feira, antes dela ter o AVC, ela passou na minha banca. E meu filho está preso. E eu falei para ela, o Gui está lá preso em Tremembé e tal, e não tem mais jeito. Ela olhou para mim e falou assim, eu lutei tanto com meu filho, e eu faria tudo de novo. Olha meu filho agora, pregando a palavra de Deus. Ele está convertido. E naquela mesma tarde, minha mãe teve um AVC e nunca mais eu a vi. Na quinta-feira, minha mãe faleceu. As minhas irmãs faziam de tudo para minha mãe. Mas 3 horas da manhã, daquela quarta-feira, dia 15 de março de 2023, meu telefone tocou, eu já estava pronto. Na hora que tocou o meu telefone, eu me levantei, fui colocando minha roupa, fui me trocando, peguei o telefone, ela, tá bom, estou indo reconhecer o corpo. Por causa que minha mãe, ela queria dar o último adeus, falando para mim, está consumado. Eu quero dizer para vocês que servir esse Deus não é fácil, não é para qualquer um, não. É para aqueles que tenham coragem de renunciar a si mesmo. Como ele se renunciou no alto de uma cruz. Como ele foi lá e se entregou e olhou para a humanidade. Eu costumo dizer que Jesus é o único noivo traído, que sabia de todas as traições. Ele fala assim, eu quero casar, mesmo com esse povo que tem me traído, eu quero casar com eles. Ele quer casar comigo, com você na Jerusalém Celeste. Ele está te esperando. Mas
Cabe de cada um negar a si mesmo como ele se negou. Ele negou a si mesmo, ele tomou sobre si as nossas pisaduras, as nossas bufeteadas, que aquilo tudo que aconteceu com ele não era para ele, porque ele não tinha culpa de nada. Mas Isaías vem dizer que o maldito homem que morre lá no madeiro, e ele se fez maldito por mim e por você, para a salvação das nossas almas. Ele foi lá na profundeza do inferno, tomou toda a culpa que tinha sobre nós, e falou, agora é comigo, eu sou o intercessor deles, eu vim aqui e agora é comigo. Se você for mexer com o irmão aqui, eu conheço como coelho, se você for mexer com o coelho, agora é comigo, não é com mais ninguém não. E através desse corpo glorioso, onde Cristo é o cabeça, e nós somos parte do corpo, ele vem e fala assim, agora é conosco, com esse corpo glorioso, com a minha cabeça, eu vou dar entendimento para esse corpo, para o braço, para a perna, para a unha, para o pelo, para toda a parte do corpo se movimentar junto. Mas saiba de uma coisa, se um de nós estivermos doentes, nós vamos comprometer toda a operação. Nós vamos comprometer todo o corpo. Assim como quando foi derrubar as muralhas. Deus falou assim, não levem nada. Eles estavam ganhando todas as batalhas. Mas um espertinho lá achou uma bijuteria lá bonita e levou embora. Desde então começou a perder as batalhas. E Jesus ele não perde batalha para a gente que é fiel a Ele. Ele não perdeu nenhuma batalha na minha vida e não vai perder na vida de vocês. Ele quer que nós se convertemos verdadeiramente a Ele. Que nós negamos a nós mesmos e nós vivemos uma vida com Cristo. Eu disse para vocês de parte que eu fiz. Mas isso me causou um afastamento tão grande de Deus. Eu era um coroinha que eu assistia 14 missas por semana. Eu estava lá o tempo todo. Os templos hoje, desde sempre, né, estão cheios de pessoas vazias. As pessoas vão no culto na igreja evangélica, vai na igreja católica na missa no domingo, vai lá. Eu tenho comigo meu pai. Meu pai, ele vai em todos os domingos na missa, mas ele sai da igreja, ele tem que passar no bar e ele tem que tomar a cachaça dele. Ah, é bom, é mal? Ele que vai prestar contas com Deus, mas o vício tem matado ele. Não adianta a gente viver uma vida de relativismo, que a gente, Deus sabe todas as coisas, Deus é misericórdia, Deus é amor. Não existe isso, Deus é amor sim. Mas ele falou que ele veio como amor, mas ele virá como justiça. E quando ele vier como justiça, ele vai cobrar. Ele não vai vir assim com um iPad desse aqui, ou um celular, vai buscar assim e falar assim: meu filho, aquele dia você errou. Nossa senhora, porque é pecado demais, né? Eu mesmo, nossa senhora, tenho pecado. No meu discipulado, minha mulher falava assim: você é pior que Satanás, Vance. Eu falei: ô louco. Porque Satanás roubava, matava e destruía. Você roubava, matava, destruía, mentia, manipulava. Você fazia tudo isso. Então você era bem pior. Tem pessoas que vai chegar no inferno, Satanás vai olhar para ela e vai falar assim: sai de perto de mim, velho. Que aquilo que você bolou, não é de mim não. Que lá foi você, velho. Foi você que fez isso aí. Não foi eu não. Você é pior que eu, velho. Sai de perto de mim. Daqui a pouco você vai querer tomar o inferno aqui, vai querer mandar em mim. Não, agora não. Mas de tão pecadores e tão coração duro que a gente tem. Jesus, né, a palavra de Deus vem falar que tirai de nós o coração de pedra e dar um coração de carne. Que nessa noite a gente possa levantar agora e levantar um grande clamor para que Deus possa tirar esse coração de pedra e dar um coração de carne para nós. Talvez não seja o seu caso, talvez seja o meu caso ainda, mas que Deus possa dar um coração de carne para todos nós. Que você possa levantar da sua cadeira, que a gente possa, né, louvar a Deus, orar a Deus aí, para que Deus possa nos ajudar nessa trajetória da nossa vida. Por causa que muitas das vezes a minha mãe falava assim: você quer ser como fulano de tal? Por isso que eu falo para vocês de pecados assim que a gente introduz na vida dos filhos. A minha mãe fala assim: você quer ser igual aquele assaltante de banco? Que não sei o que, não sei o que. E eu era um simples coroinha, obediente, não sei o que. As pessoas falavam, eu sempre fui muito alegre. E as pessoas falavam para minha mãe que eu usava maconha. Aí minha mãe chegava lá: do que esse olho vermelho? Eu tinha jogado bola, tomado um chute de bola na cara, como que não ia estar com o olho vermelho? Mas diante de uma vida religiosa, e as pessoas falando as coisas para ela introduziu o pecado de forma, inconsciente. E quando eu fui para a vida errada, quem veio me buscar?
o mesmo cara que ela falava. Você quer ser igual aquele cara? Você quer andar com aquele cara? E eu nem conversava com ele. E eu fui andar com aquele cara. E eu roubei para aquele cara. E ele não estava nem ali. Ele estava numa penitenciária em algum lugar. E eu estava roubando para ele por causa que ele tinha os contatos. E eu dirigia o carro e fazia as operações. Então, pense muito bem, porque a língua é o chicote do corpo. Ela tem tanto o poder de abençoar como amaldiçoar. Que de nossas bocas saia a palavra de bênção. De prosperidade, que não saia do pecado. Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, nessa noite, Senhor, eu peço licença para que o Senhor venha, Senhor, tocar ao nosso coração, Senhor. Que o Senhor venha, Senhor, o Senhor fala na tua palavra, Senhor, que do nosso peito saiam rios de água viva, Senhor. Que saiam rios de água viva, Senhor. Que possamos lavar, Senhor, de toda a nossa miséria. De tudo aquilo, Senhor, que não convém a Ti, Senhor. Que nesta noite, Senhor, o Senhor venha nos visitar, Senhor. De forma audível, falar aos nossos corações, Senhor. Falar com cada um de nós, Senhor. O que há ainda de algo errado em nós, Senhor. Que o Senhor venha multiplicar, Senhor. Nós damos livre acesso ao Senhor, Senhor. Não queremos viver esse pecado que está descrito na tua palavra. Mas assim, como essa mulher, que para muitos seja foi humilhada, Senhor, mas foi o motivo da salvação da filha dela dos demônios, Senhor. Que nós possamos ser salvos e libertos dos demônios que nos carregam, Senhor. Que nosso coração é demônio, Senhor. Como diz a tua palavra, que o nosso coração pode nos enganar. Que nós possamos viver a tua palavra. Que o Senhor seja o cabeça da nossa vida, Senhor. Que o Senhor seja o cabeça da nossa história, Senhor. Que o Senhor seja o cabeça desse grupo de oração, Senhor. Dessa cerimônia, Senhor, que o Senhor preparou, Senhor. Nesta noite gloriosa, Senhor. Que filhos aqui, Senhor, pelo que os pais vieram buscar, Senhor, sejam salvos, sejam libertos, Senhor, de Satanás, Senhor, e da sua seta, Senhor, como diz a tua palavra. Eu não venho te dar ordem, Senhor, mas eu venho pedir por misericórdia, Senhor. Pedir por misericórdia, Senhor. Que o Senhor sabe, Senhor, que em tudo está em ti, Senhor. Em tudo está em ti, Senhor. Glória a Deus, Senhor Jesus. Para ti toda a honra da glória do Senhor, para todos vocês, Senhor Jesus. Muito obrigado por essa. Lava, purifica e restaura-me de novo, glória. Será o nosso Deus e nós seremos. Derrama a alma do amor, o Espírito de Deus, nosso Senhor. Deus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Para transformar meu coração. Irmãos, em casa tem fruteira? Eu sou da época da fruteira em casa. Tem? Fruteira? Tem? Tem um texto aqui na Bíblia que fala de fruteira. Vou te mostrar. Em Jeremias 29, versículo 13, ele diz assim: buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscar de todo o vosso coração. Quando a fruteira lá de casa está vazia, o que acontece? A gente coloca a carteira, a gente coloca a chave do carro, a gente coloca o celular. Não, irmãos, eu estou mentindo? Não. Quando o nosso coração não tem Deus, a gente coloca muita coisa errada. Jesus disse do texto que o irmão leu, que do coração é que saem as coisas. O irmão acabou de tocar uma canção dizendo que lava, purifica-no de novo. Eu gostaria que você abaixasse um pouco a sua cabeça. Talvez você não precise orar alto. Mas que você olhasse dentro do seu coração, a fruteira que é o seu coração, que talvez esteja sem Jesus, e o que está preenchendo o seu coração que não é Jesus. E você precisa tirar. Você precisa lançar fora para que Jesus venha e encha
Do jeito que nós clamamos aqui, o Espírito Santo, eu creio que o Espírito Santo vai encher a sua vida de uma forma que você nunca sentiu. Glória a Deus. Venha para fora. Talvez seja a inveja, talvez seja o rancor, a falta de perdão, a maledicência, a fofoca, a mentira. Eu não sei o que é, irmão, mas hoje precisa sair do teu coração essa maldade. Porque Deus disse assim: buscar-me-eis e me encontrareis.